Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Estou aqui para contar mais uma história para vocês e hoje é sobre a Páscoa e nós temos muitas coisas legais para aprender hoje. Mas antes nós vamos orar e eu queria que você fechasse os seus olhinhos agora para nós orarmos. Senhor Jesus, muito obrigada por este momento na sua presença, obrigada pela vida de cada família que está nos assistindo. Papai, que eles possam ser impactados pela sua presença e aprender mais da tua palavra hoje, Paizinho. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bom, a nossa história de hoje está no livro de Marcos, lá na Bíblia. Então, se você não souber usar a Bíblia, você vai pedir a ajuda de um adulto, certo? Lá em Marcos, capítulo 15, vai falar sobre a Páscoa, tudo o que aconteceu naquele dia. Então, abra sua Bíblia, que nós vamos começar a nossa história. Bom, muitas pessoas acham que Páscoa é chocolate, coelhinho, mas eu trouxe aqui para vocês uma história muito especial que se chama Páscoa Escondida. Aqui dentro tem uma história muito legal para vocês. Então, eu vou abrir este ovo e juntos nós vamos descobrir o que é que tem nesse ovo, certo? Parece um ovo de Páscoa, bem gigante na verdade, mas aqui dentro ele vai ter uma história para nós. E nós vamos começar agora essa história. Bom, vocês se lembram que eu falei para vocês que Judas, ele traiu Jesus? Sim, ele vendeu Jesus. E sabe por quê? Por dinheiro. Ele traiu Jesus por dinheiro. Por algumas moedas. E vocês se lembram que eu falei que Jesus foi preso por um soldado e Pedro ficou muito bravo e até cortou a orelha do soldado? Lembram disso? Bom, eles amarraram Jesus naquele dia. Eles pegaram uma corda e amarraram Jesus. Ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha cometido nenhum erro, mas eles queriam encontrar alguma coisa que pudesse acusar Jesus, mas ele não tinha. Então eles levaram ele até Pilatos, para que Pilatos fizesse alguma coisa. Na Páscoa era de costume que alguém que estivesse preso fosse solto. E aí Pilatos perguntou para a multidão quem que eles queriam soltar. E a multidão escolheu Barrabás. Solte Barrabás, solte Barrabás. E ele falou, mas o que eu vou fazer com Jesus? E eles gritaram bem alto, crucifica-o, crucifica-o. A multidão queria que Jesus fosse crucificado, mas ele não tinha nada que o incriminasse. Ele apenas falou a verdade, ele falou que ele era enviado por Deus e ele era o Filho de Deus. E as pessoas zombaram e não acreditaram nisso. Eles açoitaram Jesus, eles maltrataram, eles bateram, eles cuspiram em Jesus. E eles nem sequer se importaram se Jesus estava sofrendo ou não. Eles faziam de tudo para maltratar Jesus, mas ele não desistiu e ele não reclamou, porque ele sabia que era o propósito que ele tinha que cumprir. E eles levaram Jesus para a cruz, e lá ele foi crucificado, ao lado de 2 ladrões, que também zombavam dele. E eles ofereceram até vinagre para ele, no lugar da água. Jesus, mesmo assim, não reclamou, ele não murmurou. E ele ainda falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus morreu, para que eu e você pudesse ser salvo. E a nossa história fala sobre pecado, não fala? E eu trouxe para vocês verem a nossa caixa do pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas o que é que tem te afastado de Deus? Aquilo que você vê que não é legal é pecado. Algum vídeo que você mexe escondido da mamãe, do papai, não, isso não é legal. Pecado também é aquilo que você faz. Se você pega algo de alguém que não é seu, isso também é pecado.
Pecado também é aquilo que você fala. Às vezes sai palavrão da boquinha, sai palavras de ódio, e isso é pecado também. Pecado também é aquilo que você pensa. O que será que está passando aí na sua cabecinha? Quando a mamãe pede para você fazer algo que você não quer e você fala algo muito triste. A mamãe pode não ouvir, mas Deus sabe de todas as coisas. Pecado também é aquilo que você ouve. Cuidado com o que você está ouvindo, porque isso também é pecado. Pecado é aquilo que você também sente. O que está passando no seu coração? Você está bravo com alguém? Você está com raiva? Então tome cuidado com o que tem passado aí no seu coração, porque isso pode ser também um grande pecado. Mas eu trouxe uma coisa para vocês verem, que é a caixa do perdão. A caixa do perdão tem aqui uma cruz vazia. Sabe por quê? Porque Jesus, ele morreu na cruz, mas ele também ressuscitou. E nós podemos mostrar hoje que a cruz de Jesus está vazia. Não tem mais nenhum Jesus ali, ele ressuscitou para que nós pudéssemos ser perdoados. E quando você confessa o seu pecado, mas tem que ser com muita verdade. Precisa ser com verdadeiro arrependimento. Porque tem uma grande diferença entre remorso e arrependimento. O remorso você ora, pede perdão e continua fazendo a mesma coisa. Mas o arrependimento você ora, pede perdão e não faz mais. E Deus se agrada muito disso. Então, talvez o seu pecado hoje pode ser a mentira. Então você vai orar e vai colocar isso lá na cruz. Ah, e o meu pecado talvez seja alguma coisa que eu falei que não foi legal. E você vai colocando lá na cruz o seu pecado. A desobediência. Ah, eu não estou obedecendo muito a minha mãe, os meus pais. Então, você vai pedir perdão e vai colocar lá na cruz esse pecado. E todos os pecados que você tiver aí, você vai colocando. E sabe o que vai acontecer? Quando você ora, olha só o que acontece com o seu coração. Ele se torna branco, ele se torna limpo. Sabe por quê? Toda vez que você pedir perdão, o seu coração pode estar assim, sujo, cheio de pecado, ele pode estar machucado. Mas a partir do momento que o sangue de Jesus é conectado, sabe o que acontece? Quando você conecta o seu coração lá na cruz onde Jesus morreu, o seu coração é transformado. Ele fica assim, ó, limpo, ele fica feliz. E Deus se agrada muito de crianças que realmente se arrependem. Crianças que realmente fazem o seu melhor para agradar a Jesus. Hoje você tem a oportunidade de estar orando, se arrependendo. E eu gostaria que vocês fechassem seus olhinhos agora, que nós vamos juntos orar e pedir para que o Senhor Jesus entre no seu coração agora e que ele seja transformado e que exista um arrependimento verdadeiro, tá bom? Senhor Jesus, eu peço neste momento que o Senhor, ó Pai, visite cada família que está aqui orando com a gente neste momento, Paizinho. Que eles possam, Pai, entender que precisa ter um arrependimento verdadeiro. Que eles possam, Pai, se livrar de todo esse pecado que tem separado eles do Teu amor. Porque todo pecado nos deixa longe de Ti e o Senhor não se agrada do pecado. O Senhor diz na Sua palavra que o Senhor ama o pecador, mas o Senhor não ama o pecado. E que eles possam se arrepender, ó Pai, e entregar o coração deles para Ti, Paizinho. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Bom, a nossa história de hoje tem um versículo. E este versículo, sabe onde ele está? Você vai abrir a sua Bíblia em Romanos 1,16, que diz assim, ó. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar a todos os que creem. Então vamos lá? Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar a todos os que creem. Tudo que está na Bíblia é verdadeiro, então nós temos que
crer que tudo que está aqui vai se cumprir, vai acontecer. E não tenha vergonha de espalhar o amor de Jesus. Fale de Jesus para as pessoas, contem para ele o verdadeiro significado da Páscoa, que é mais do que chocolate, que é mais do que coelhinho. A Páscoa simboliza a ressurreição. Jesus morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Então, a nossa história de hoje termina aqui e eu espero vocês na próxima semana, tá bom? Um beijo, estou com saudades. Até logo. Tchau, tchau.